Meus amigos, bora falar aí de Copa Verde, né? Paysandu respira na Copa Verde, ganhou do Independência, mais conhecido como Fluminense lá do Acre. E vamos falar também de uma contratação inusitada, né? Uma contratação milionária aí, inusitada, que vocês já sabem quem é, mas a gente vai falar isso aí depois da nossa vinhetinha. E meus amigos, bora lá atualizar aí as informações, né? Tem o pós-jogo aqui de Paysandu e Independência, né? Paysandu venceu aí por 2-1 o Independência, né? O time entrou basicamente com aquela informação que a gente havia noticiado antes, né? A diferença ali é que no lugar do Thiago Índio que a gente havia anunciado, né? Com base na notícia do Diário do Pará, entrou o Brian e no lugar do Lucas Cardoso entrou o Salomone. O Lucas foi deslocado lá para esquerda, mas hora ele apoiava também aqui junto com o Salomônia, né? Então entrou assim, né? Capixaba, Luca, Yarley, Taboca, o Jandroge no gol, Henrico, Brian e Salomone, Thalisson, Juninho e Lucas Cardoso, né? Cara, o primeiro tempo do jogo parecia ali aquele início, né? A história do gatilho, né? O início do jogo parecia. Deixa eu espelhar aqui o. Pronto, tá aí. Parecia ali, né, que, que quem não viu no início, né, gatilhos, como diz a história, né? Quem no início ali não ficou com medo de parecer o Nacional 2.0, né? Porque, de fato, a Independência começou amassando o Paysandu, fez logo o gol ali no início, né? Então a gente já fica logo, pô, será que a gente vai de novo perder dentro da Curuzu? Mas é aquela história, né, meus amigos? O Paysandu, embora não tenha revelado aí, vamos dizer assim, a gente sempre fica naquela expectativa, pô, vai jogar os reservas da base, né? Então, será que vai surgir mais alguém? Ou quem estava ali de repente muito discreto vai aparecer, ou quem se revelou um pouco como uma surpresa, que foi o Capixaba. Será que ele vai retomar, né, o problema que teve lá contra o Nacional, assim mesmo o Lucão? A gente sempre fica nessa expectativa, né? Poxa, será que o Thalisson vai se firmar como já vem se firmando? E infelizmente, né, meus amigos, o que a gente pode dizer desse time aí, claro, fez ali o dever de casa, né? Fez ali o feijão com arroz e ganhou por 2-1, muito mais muito mais por ineficiência, né, da própria equipe de dependência, né? No início ele até se mostrou uma equipe bem voluntariosa, mas no segundo tempo é aquela história, né? É uma equipe semi-profissional. Então eu dizia até para uns amigos que o resultado que eu achava que poderia ser seguro era muito mais pela fragilidade do Independência, né? Joga um campeonato muito modesto, que é o campeonato acriano, né? O campeão acriano, mas é um campeonato muito modesto. Então, eu confiava muito mais, infelizmente, pela fraqueza do adversário do que por méritos próprios nossos, né? Por quê? Porque a gente sabe de todo o nosso contexto. A gente está com a base reserva, né? Não é nem os titulares da base, já os reservas da própria base, né? Porque parte está lá no time titular. Então, a gente sabe das nossas dificuldades em colocar esse time alternativo. Talvez as gratas surpresas aí é o Thalisson, mais uma vez, como um lobo solitário lá pela direita. O Lucas Cardoso, que se revelou uma possibilidade de cair lá pela esquerda, né, como o próprio Júnior Rocha já falava que o Lucas Cardoso poderia, ora, fazer o 10 e não deu certo, né? Nem no jogo anterior e nem nesse. Ora, ele poderia fazer o 10, ora, ele poderia fazer uma beirada. Então, pode ser uma possibilidade lá para o Cleiton Pego, ou talvez ali para a direita também fazer uma inversão com o Cleiton Pego quando o Tyler não puder. É aquela história, né? Beirada assim, tem a sua preferência, mas sempre dá para fazer aquelas inversões. Então, talvez a gente pode tirar aí de positivo é isso, né? O Lucas Cardoso como uma possibilidade, o Thalisson se firmando ali na direita, que já é o décimo segundo jogador, e o Juninho, né? Que sempre se especula aí com a contusão do Tylon, né? E até uma alternativa, mesmo quando o Tylon volte, a possibilidade de fazer lá o trio de ataque. Se já que o professor tem muita reticência em relação ao Thalisson por conta do poder de fogo dele de recomposição. Uma possibilidade seria Juninho, Ítalo e Cleiton Pego, né? E aí o Cleiton Pego e o Juninho ficavam se revezando
quem ficaria ali mais centralizado. É uma possibilidade que pode ocorrer, tendo em vista aí não só a contusão, como eventual alternativas aí em relação ao time. Então, infelizmente, sem grandes surpresas, né? Time ganhou muito mais por conta disso, mas é aquela história, né, pessoal, que a gente já vem batendo na tecla. Copa Verde não vale nada enquanto você não perde. Quando você perde, ela vale muito, né? Vide aí o que aconteceu com o nosso rival aí, né? Então, vide o que aconteceu com a gente também quando a gente foi goleado lá fora. Então, eu acho que eu diria assim, né? Já que eu sou muito contrário a essa história de. Já expliquei para ser exaustivamente para vocês em outros vídeos, muito contrário a essa história de que foco, muito a favor de que foco não é abandono, talvez, e aí, claro, isso não precisa virar uma obsessão, mas eu diria que talvez essa Copa Verde agora, né, se já não vale tanto, mas valeria um certo troféuzinho, eu acho que ela pode fazer para a gente sepultar de vez o 7-0. Olha só que roteiro seria interessante. Para a gente agora se classificar na Copa Verde, a gente precisa ganhar o trem. O jogo vai ser, se eu não me engano, dia 29 de abril. A gente precisa vencer o trem lá em Macapá e torcer para que o Nacional, que vai jogar em casa contra o Guaporé, no mínimo empate com o Guaporé, né? Então, nosso adversário direto agora seria o Guaporé. Por quê? Porque o trem, presumos que a nossa obrigação é vencer para poder continuar vivo. Então o Paysandu tem que vencer o trem. E do jogo Guaporé e Nacional, que na verdade é Nacional e Guaporé, lá na Amazonas, que no máximo o Guaporé empate. Então, ou o Nacional vença, ou seja empate. Então a gente torce, vamos dizer assim, por uma combinação de um ou outro resultado. O que, se a gente for ver pelo que o Nacional vem apresentando nessa Copa, não é de todo absurdo, né? Então a gente tem ainda grandes chances, sim, embora dependa de combinação de resultado, para ter essa classificação aí. E se a gente classificar, claro, sem fazer muito esforço, sem sacrificar a Série C, que é o nosso principal objetivo, quando chegar perto do jogo a gente faz essa avaliação, o que dá para fazer, se de repente dá para usar e colocar ali uns 2, 3 titulares, isso aí vai ser avaliado muito na semana do jogo, né? Mas o que acho que seria interessante, e aí é muito mais papo de torcedor, é muito mais lúdico como uma análise profissional, eu acho que o que seria interessante seria a gente classificar, né? E aí a gente classificaria em segundo, pegaria muito provavelmente o Águia, que vai ser o primeiro do outro grupo, e aí o Nacional vencendo a semifinal dele, que vai ser o primeiro do nosso grupo, a gente pegaria o Nacional na final. Olha que interessante, né? Reencontrar o Nacional na final, só que aí dessa vez a gente colocaria a cavalaria, né? Não aquela cavalaria que vocês conhecem, mas a nossa cavalaria aí de verdade. Então, eu acho que seria um roteiro interessante para sepultar de vez o 7-0, né? Porque aquela história, tem aquela rivalidadezinha de Manaus e do Pará e Amazonas, né? Então eles cresceram muito com esse 7-0. Eu acho que vencer, ser campeão de uma Copa Norte, no caso, que é o preâmbulo de Copa Verde, ser campeão contra o Nacional, isso seria simbólico para sepultar os 7-0, né? Dentro dessa esportividade, né? Dentro dessa questão lúdica do torcedor, seria bem interessante. Bem, virado a página agora, né? Vamos jogar sábado contra o Barra. Tem 2 jogos fortíssimos aí, né? Contra o Barra sábado e terça-feira contra o Vasco já pela Copa do Brasil. Vamos falar de uma contratação. Que contratação é essa, Central Papão? Claro, isso é uma brincadeira. Foi uma contratação indireta. Por quê? É a contratação do Pedro Henrique. Porque até ontem já estava dado que a gente perderia o Pedro Henrique e que ele estava viajando, como parece que viajou para o Rio de Janeiro, para já se apresentar ao Flamengo. No entanto, no dia de hoje teve uma reviravolta da notícia. Ele vai continuar sendo contratado pelo Flamengo, isso não mudou, mas o Paysandu conseguiu intermediar uma negociação em que ele fica no mínimo até a metade do ano, o que nos dá fôlego, né, para reforçar na janela de julho. Então, ele vai ficar no mínimo até a metade do ano. Então, legal, a gente não vai ter perdas gigantescas até a final dessa primeira fase aí, para conseguir a vaga para o G8 da Série C. E aí, quando chegar a metade do ano, a gente já pode tentar recompor essa perda
chamada PH. No entanto, além disso, há uma possibilidade dele ficar até o final do ano. Na verdade, é um pouco que o inverso, né? No final do ano mesmo, mas é o inverso. Há um acordo para ele ficar até o final do ano, mas o Flamengo pode requisitar ele na metade do ano. Então, o que isso quer dizer? Que até a metade do ano ele já vai ficar. E a possibilidade de ficar até o final do ano, né? Contratação não deixa de ser uma contratação milionária, né? Porque se a gente vendeu ele por 3 milhões, então é como se a gente conseguisse recontratar até a metade do ano, né? Então, uma jogada bem interessante. Outra novidade trazida lá pelo pessoal do GE é que o Paysandu ainda vai permanecer com os 7% do passe dele, o que é interessante, né? Vamos dizer que o Flamengo venda ele aí, sei lá, no futuro ele realmente dê certo, porque não deixa de ser uma promessa ainda, né, pessoal? Vamos supor que o Flamengo venda ele aí, sei lá, por 50 milhões, 40 milhões, se a promessa se concretizar, a gente já fica com 7%, né? Já dá ali seus 2 milhões e meio, 3 milhões de novo. Então, interessante, né? A gente que havia criticado e com razão, não a diretoria atual, nem a anterior, é muito mais uma cultura geral do clube, não só do Paysandu, como clubes do Norte em geral, essa cultura de não ter pensado em uma viabilização de uma multa alta, né? Para um jogador que já era uma promessa, mas para a diretoria atual, que já não tinha muito o que fazer, tentou renovar com ele para aumentar a multa, mas ele não quis, e certamente, né, a gente já explicou isso no outro vídeo. Então, fica aqui, né? Se houve uma crítica lá para a origem, fica aqui o elogio também em razão dessa boa negociação, né? De conseguir manter aí até a metade do ano. Então, não vai ter prejuízo aí para os nossos projetos com a Série C, pelo menos até a metade do ano, né? Contratação aí milionária reversa, vamos dizer assim, do Papão. Vamos esperar agora o jogo contra o Barra, um jogo bem difícil, né? Obrigação vencer. Infelizmente, com toda aquela circunstância de juiz, apesar de a gente ser ajudado ontem também, meio que ajudado, né? Um pênalti um pouco mandrake ali contra o Thalisson. Mas se fosse para trocar, eu trocaria aquele pênalti pelo, pelo gol anulado de domingo contra o Brusque, né? De qualquer forma, seria muito constrangedor para a gente perder na Curuzu, que era o que se desenhava, tá? Se a gente vira o segundo tempo com 1-0 contra o Independência, a gente ter forte dificuldade para virar, né? Mas enfim, de qualquer forma, como eu disse, algumas boas revelações aí foi ver que o Juninho tem um certo faro de gol, né? O Thalisson se manteve ali como um cara consolidado ali pela direita. Beleza, meus amigos? Não se esqueçam, por favor, de se inscrever no canal. Verifique aí se você está inscrito. Se você já é inscrito, já curte logo esse vídeo aqui, tá bom? Forte abraço, tchau, tchau e até a próxima.